começar nossas teorias aqui, análises. Ontem a gente viu esses daqui. Desculpa, eu tô empolgado. Foi mal, gente. Foi mal. Tô empolgado. Dr. Vamos dar play. Vegapunk está por trás das maiores invenções do mundo de One Piece. E agora, finalmente, é revelado, dando início ao seu próprio arco. Mas isto vem acompanhado de mais mistérios. A garota que apareceu é realmente Vegapunk? Por que sua ilha é chamada de 500 anos à frente do seu tempo? O ovo no navio do Roger veio desse lugar? O que esperar de uma das maiores revelações do mundo de One Piece? Olha o ovo do navio do Roger. A Lari falou disso, hein? Vocês querem saber tudo sobre Dr. Vegapunk? Tem respostas? Eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estão. Vocês estão falando, é o melhor capítulo da história do One Piece. Dr. Vegapunk é revelado. Confesso que veio um sentimento de tristeza também. Por quê? Porque quando o Vegapunk aparecer, eu sempre dizia que a história está chegando no seu fim. Parece que é verdade, mas não vamos falar disso. Vamos falar aqui das coisas boas, os mistérios que vêm junto com essas revelações. Essa ilha misteriosa, todo o conhecimento do Vegapunk. Será que ele veio diretamente do futuro? E essa garota? É mesmo Vegapunk? Tem muita resposta legal nesse vídeo, assiste até o fim. Mas antes, dá um confere no nosso patrocinador. Galera, o One Piece Film Red. Opa, olha lá. Patrocínio, verifiquem o link na descrição. Falar tudo sobre o One Piece 1061. Então vamos lá, pior geração. Nossa história de capa que não pode deixar de fora. Tem os irmãos da Germa fugindo junto do Caesar. Confesso que se a história terminar assim, sem ninguém sequestrar Pudim ou pegar uma cópia do Road Poneglyph da Big Mom, vai ser bem fraca. Ainda mantenho as esperanças em algo mais revelador nesta história de capa. Já o nosso capítulo começa com Luffy resgatando o Chopper e, sem saber quem era, a jovem Bonnie de caírem no mar. No navio, o verdadeiro caos acaba irrompendo quando eles notam algo monstruoso logo abaixo deles. Um enorme tubarão robótico que tenta abocanhar o Sunny. Jinbe deixa o leme aos cuidados de Franky e parte para ajudar Luffy e os outros que acabaram caindo na água. E com isso a tripulação acaba dividida. E esse é o primeiro indício de um novo arco para a série. Porque se lembrem, todo começo de arco Oda faz essa separação da tripulação. Essa cena com o tubarão gigante sob o sol abaixo é impressionante. Celi 1989 mandou R$10. Dando um apoio, daqui uns muito meses obrigado. pretendo me inscrever. Muito obrigado de coração, tamo junto. Minha cabeça fica obrigado. tonta Pode toda continuar vez mandando pix, que eu quiser. olho pra essa cena. Esse tubarão robô então Isso foi dispara foda. canhões nos chapéus de palha, mostrando um poder pra lá de absurdo, principalmente aí pra uma batalha Essa cena foi marítima. absurda. E se o Sunny não fosse feito da Vamos pro canal de árvore lives. Adão, que é resistente a explosões, certamente teria sido destruído aqui. Não à toa, mais à frente no próprio capítulo, Bonnie nos diz que foi o que aconteceu com o seu navio. Enquanto o Jinbe segue com Luffy, Bonnie e Chopper para um outro lugar, o resto do bando junto do Sunny acaba afundando devido aos impactos desses tiros e ondas monstruosas. Mas então temos um belo fanservice aqui, afinal quem não gosta de mechas? O robô número 12 surge. Ele faz parte da Vega Force e com apenas um golpe esmaga o Tubarão 03, que também tinha o nome de Vegapunk escrito nele. Vamos lá galera, primeiro que esses robôs certamente têm uma série de números que mostram as suas versões que estamos vendo agora. Ou seja, esse é o robô versão 12 e o Tubarão versão 13. Em Punk Hazard tínhamos o clone dragão chamado 13, o que indicava que houveram outros 12 experimentos de clonagem de dragões antes dele. O Franky talvez seja o melhor para explicar isso. Vocês sabem o que significa esse BF que aparece nos seus projetos? Battle Franky. Franky tinha um objetivo inicialmente quando começou a construir os seus Battle Franks de derrotar um rei do mar. E o primeiro navio que ele conseguiu construir, que alcançou o feito, seu objetivo original de derrotar um rei do mar, foi o BF-35, ou seja, o Battle Frank versão 35. O Frank também escreveu o BF-36 separadamente nos seus ombros, tornando ele a versão 36 do Battle Frank, implicando que ele já podia
consiga derrotar um rei do mar sozinho. E após os 2 anos de separação com a tripulação, o time skip, ele agora tem um Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. BF-37 escrito nos seus ombros, apontando que esta é sua nova forma, tornando ele o mais novo modelo, o Battlefrunk versão 37. Agora um fato e tanto aqui, galera: o Luffy e a tripulação não foram capazes de sentir o tubarão robô 03 com Haki se aproximando. Isto pode ser uma grande fraqueza aí contra os serafins. Isto poderia ser um novo elemento de perigo sendo adicionado. Nós exploramos androides em uma forma muito básica ali com Kuma, mas acho que os serafins podem ser o ápice de tudo. Robôs não reagem ao Haki do rei, galera, porque eles não têm vontade ou medo, e isto pode ser um grande trunfo para a marinha. Além do que, parece que aqui vimos que ignoram o Haki de observação, porque robôs não têm intenção, o que torna difícil ser detectado pelo Haki de observação. Mas vamos para uma ilha próxima, onde fica a base da marinha G14, e onde temos revelações agradáveis, se pudermos chamar assim, ao ver que as crianças lá de Punk Hazard estão sendo tratadas muito bem. Se lembrem que a Tashigi ficou de trazer elas para Vegapunk, parece que deu certo. Mocha até diz que as crianças estão diminuindo de tamanho. E tudo que vimos nesse capítulo, sem dúvidas, eu estou muito feliz por termos visto Mocha e as outras crianças. Fico feliz que estejam sendo bem tratados aí pela marinha. Ainda preocupado que o Vegapunk possa ter caralho, que algumas das suas amostras e que possamos ter serafins gigantes na próxima vez que os virmos, porque sabemos que o Vegapunk não conseguiu completar a gigantificação. Bom, conhecemos então a vice-almirante Doll, que pede a Tashigi para dar um jeito em Helmeppo, mas Tashigi diz que não pode fazer muito. O Kobe é o melhor amigo dele e até entende a sua preocupação. Em outra sala, vemos o desfecho disso e a explicação por trás dos pedidos de Helmeppo, que está implorando ao contra-almirante Prince Gruz para que eles resgatem Kobe lá na Ilha dos Piratas. Se ficou dúvida aí quanto a esta posição hierárquica de Gruz, ele é o 4º posto mais alto dos fuzileiros navais, mas o mais baixo dos escalões de almirantes, ou seja, ele está abaixo de um vice-almirante. Esta era a posição inclusive do Drake antes dele entrar para a SWORD e agir como um pirata. Vale mencionar, galera, que Gruz também faz parte da organização secreta da marinha. Mas bem, Prince Gruz se recusa a atacar Hachinozu porque lá é a base de Yonkou, dos piratas do Barba Negra. E se eles cutucarem o lugar, todos os piratas sairão de lá como abelhas. Uma curiosidade aqui, Hachinozu significa colmeia em japonês, e por isso que ele diz que sairiam piratas como abelhas. Só que Hachinozu também é um termo coloquial usado para descrever alguém cheio de buracos de bala. Tanto que a tradução oficial em inglês não é chamado Ilha Colmeia, é chamado Ilha Cheia de Chumbo. Legal, né? Por fim, cara, não me lembro do Serafim Mihawk. Helmeppo acaba fazendo um último apelo. Eles estão muito perto da ilha. À noite a gente revê. E eles muita coisa acontece. Mandar buscar alguns dos serafins. Eu lembro dela. Para ajudar o resgate de Kobe. Vamos lá, galera. O fato de termos notícias de Kobe novamente talvez indique que o veremos mais cedo do que eu pensava. Isto faz parecer também que o Barba Negra pode ser o próximo vilão principal desse arco. Notem. Ah, foi que cortou a ilha inteira. Ah, eu lembro disso, mas não tinha sacado que era o Serafim Mihawk, sabe? Como a configuração desse início de arco aqui se parece muito com o Punk Hazard, você tem até uma sensação de déjà vu em algumas cenas e ao ver alguns rostos já conhecidos. E após Punk Hazard, tivemos o último dos Chichibukais lutando, que foi do Flamingo, antes de encarar um Yonkou. Ou seja, antes do Barba Negra aqui, devemos ter os serafins ocupando o papel de antagonista. Já em outro lugar vemos o grupo de Luffy, e Bonnie fica indignada quando eles parecem não saber quem ela era. Afinal ela era uma pirata da pior geração, assim como Luffy. Ela é inimiga delas, seu nome é Bonnie, e Luffy imediatamente diz que tudo bem e a chama de Bog. Bog. Aqui eu gosto do pequeno detalhe de Bogey perguntando a Luffy sobre o seu cabelo branco no cartaz de procurado. Esse detalhe é legal. E realmente adiciona profundidade ao mundo, no sentido de que nos mostra outras pessoas reagindo. Ela pergunta, né, tipo, como é...
eu pensei que você tinha pintado o cabelo, o que aconteceu com o seu cabelo branco? Aí o Luffy fala, o Luffy responde e ela fala, caramba, tem muita gente falando sobre isso lá fora, né? Indo aos eventos de uma perspectiva completamente diferente. Eu também gostei de como o Luffy está ciente dos seus novos poderes como Nika. Mais ainda quando ele diz de forma inocente que seu cabelo branco surge quando ele está totalmente livre. Eu gosto dessa ingenuidade infantil do Luffy. E para ele estar totalmente livre é ele se divertir com tudo. Isso até se conecta com aquele poder oculto de quanto mais ele ri, mais forte ele fica. Gostei bastante desse diálogo. Jinbe pergunta o que aconteceu com o navio e a tripulação, ao qual Bogey responde que veio sozinho e que seu navio foi comido pelo tubarão. Eles agora estão nesta ilha que é do governo mundial. Esta é a própria ilha Egghead. Eles chamam de a ilha 500 anos à frente do seu tempo. É a ilha laboratório de Dr. Vegapunk. Vamos lá, galera. Finalmente entendemos por que Bonnie está um pouco brava aqui com os Chapéus de Palha, já que ela tem uma conexão muito profunda com Kuma. Mas o Kuma, ele foi para as ilhas de Shabold sem o consentimento do governo mundial e mandou o Luffy e os seus amigos embora, onde começou o time skip. E ele disse ao Vegapunk para programá-lo para que continuasse protegendo o navio deles até o seu retorno. Por fim, acabou sendo vendido como um escravo para os dragões celestiais. E isto coloca Bonnie pensando que os Chapéus de Palha são parte da razão da sua morte. Mas finalmente podemos também ter uma história de fundo desenvolvendo Bonnie aqui, porque ela é realmente uma personagem esquecida entre a pior geração, mas que pode guardar muitos segredos relevantes. Luffy e Bonnie certamente terão uma boa dinâmica, eles vão se relacionar muito rapidamente, principalmente por causa da comida, e os dois adoram comer. Também estou feliz que a Bonnie imediatamente falou sobre o Luffy sendo um imperador e o seu pôster de procurado. E como ela não foi intimidada por Luffy ser um Yonkou. Isso deixa as coisas muito mais legais e dinâmicas. Bonnie está aqui certamente para achar uma cura para o Kuma. E vamos ter muitas respostas desses personagens agora, hein, galera. Já a ilha Egghead. Egghead, galera, é uma gíria em inglês para uma pessoa inteligente. Algo como o nosso CDF ou Crânio de Ferro cara, tem que aqui ver no ainda. Brasil. Então Egghead também soa como uma nova ilha completamente divertida. Talvez seja muito futurista. Quem sabe uma ilha cheia de androides, mecanizada. Claro que eu gostaria de saber se o ovo gigante do navio do Roger está relacionado com esta ilha de alguma forma. Por fim, para fechar, vemos o enorme robô número 12 da Vega Force salvando o Sunny. O Caribou ainda está no navio e todos parecem muito bem espantados com o que estão vendo. Quanto vocês querem apostar que o Sunny vai conseguir atualizações para se tornar um mecha? O Oda uma vez disse em uma entrevista que quando ele terminasse One Piece, ele queria fazer um novo mangá, mas voltado para robôs. Talvez hoje em dia ele só queira realmente descansar após o fim da série. Olha então, aí, o Alisson pegou no coração. Adicionando mechas e robôs em One Piece. Se lembrem, ele acertou aqui, um mangão aceitou, né? o Frank mais velho com uma mistura do Sunny e também como um mecha em um SBS. Curiosamente, esse mecha Frank se parece muito com o robô número 12 de Vegapunk. E então, para fechar esse capítulo com chave de ouro, hoje vai ter uma sim, revelação agradável, bombástica. Alguém está de dentro do robô número 12 e é uma belíssima garota que resmunga sobre as falhas de programação do Tubarão 03. Seu jeito de falar tem trejeitos de uma pessoa muito mais velha. E para surpresa de todos, a garota é o Dr. Vegapunk. Só em One Piece, meu mundo é genial. Vegapunk, galera, foi mencionado pela primeira vez no capítulo 433 e agora 16 anos depois nós finalmente podemos vê-la. Você tá estou falando muito pouco empolgado e triste O cara está me dando uma aula, cara. ao mesmo tempo, porque vocês sabem, eu sempre dizia, pelo menos a mim mesmo, que quando Vegapunk surgisse na série, significava que o fim da série estava se aproximando. Mas vamos à grande dúvida de todos aqui. Essa garota é mesmo o Dr. Vegapunk? Sim e não. O Vegapunk, ele tem uma voz masculina no anime, aparece no flashback do Caesar.
E a sua silhueta Como ele parece de lembra. alguém que tem a cabeça muito parecida, sabe com o quê? Com as dos piratas espaciais e a sua Jolly Roger. Fujitora e Aramaki também chamaram Vegapunk de velho. E Judge nunca teria trabalhado com uma garota que parece ser muito mais nova do que os seus próprios filhos. Mano, que obviamente que vieram absurdo. depois das suas pesquisas com o Vegapunk junto a Mads. Então, o que está acontecendo exatamente aqui com o Vegapunk sendo uma belíssima garota? Primeiro que ele tem bom gosto, mas eu acho que a pessoa que estamos vendo aqui com o Dr. Vegapunk pode ser sua filha ou mesmo uma criação, um androide ao qual ele pode controlar remotamente. Vemos que ela tem 02 no seu traje. Se lembrem do que eu disse sobre os modelos. O robô tem o 12, o tubarão tem o 3. Essa é a versão 2 de Vegapunk. Então certamente temos a versão 1 em algum lugar desta ilha. Pode ser que a consciência do Vegapunk original acabou sendo transmitida por diferentes modelos. Lembrando que quando esse vídeo aqui saiu, isso daqui não estava nada confirmado. Aí, o cara já metaforou aqui, ó, plau. Cara, Modelos de ciborgues que ele criou. Ou claro, a Bonnie também pode ter rejuvenescido o Vegapunk, que era mesmo uma mulher, e por isso a Marinha queria tanto ela. Lembra que o Akainu até suou frio? Mas dado o que vimos aqui da silhueta e da voz do anime, eu acho que a primeira opção de ser uma criação do Vegapunk é mais forte. Vegapunk é referido diversas vezes como sendo um homem, o cara tá velho 500 ao anos à longo frente da história. do nosso Então tempo. isto se assemelharia bastante ao que o pai do Sanji fez com os seus filhos, já que o Judge era um parceiro direto na pesquisa com o Dr. Vegapunk em um ponto da trama que remete a muito mais de 30 anos atrás. Vegapunk poderia ter feito sua filha aí completamente robótica, apesar de ser biologicamente aprimorada, assim como os Vinsmoke. Ela pode ter o mesmo, se não mais intelecto do que o próprio Vegapunk. Dependendo se ela é uma humana biologicamente aprimorada ou um robô completo, o que explica por que ela também se refere a si mesmo como o Dr. Vegapunk. Bom, o Vegapunk criou robôs para se parecerem com Kuma. Se lembrem disso, galera. Chamou eles de PX. Então vemos também os Serafins, que se parecem com os Senhores da Guerra. Sabemos que ele tem a capacidade de clonar com base no fator linhagem, porque Vegapunk ajudou na descoberta aí sobre o fator de DNA do mundo de One Piece. Essa é a razão para o seu trabalho com o governo mundial começar inicialmente. Não sei porque o Vegaforce foi criado, mas eu acho que essa versão 2 dele está no comando da força e atua diretamente sob seu comando. Agora, qual o mistério de Vegapunk e sua inteligência? Eu gosto muito dele estar recriando tecnologias do reino antigo e ser muito inteligente. Quem sabe coisas do povo da lua. Mas não dá para descartar a dica do Vegapunk ser alguém com conhecimento realmente 500 anos no futuro. Pode ser que ele tenha a Akuma no Mi, que é o oposto da fruta da Lady Toki e só pode voltar ao passado. Seria uma trama e tanto, Vegapunk sendo do futuro e trazendo a tecnologia daquela época para a linha do tempo Teoria atual. legal. Talvez por isso até Vegapunk aqui se considere humilde, porque no futuro ele seria uma pessoa completamente normal, mas no passado é considerado um gênio. O Oda pode se valer aqui do paradoxo de Bootstrap, que é um tipo de paradoxo de viagem no tempo, em que as informações ou objetos podem existir sem terem sido criados. Após ser enviado de volta no tempo, Vegapunk no presente acabaria se tornando o próprio objeto ou informação que seria inicialmente levado de volta ao tempo no futuro 500 anos à frente. Para quem assiste Doctor Who ou mesmo Dark da Netflix, deve estar bem familiarizado aí com esse paradoxo de Bootstrap. Outra coisa, Vegapunk diz que talvez seja simplesmente impossível superar os desejos primitivos. Talvez isso, galera, seja uma pista de como os serafins vão se comportar no futuro. Ou seja, a jovem Boa Hancock vai se apaixonar pelo Luffy. Pode anotar aí. Mais uma coisa, Vegapunk se considera ali meio que humilde. Descartou o tubarão como se fosse um fracasso.
por uma pequena falha. Existe alguma dúvida de que o Vegapunk é um perfeccionista e pode ter considerado a fruta de Momonosuke um fracasso por uma razão arbitrária, como fazer um usuário rosa ao invés de ser azul? Quanto ao fracasso do tubarão mecânico, eu acredito que possa ser sim uma dica para algumas coisas que vão... O paradoxo de Bootstrap funciona assim. Imagina que existe um livro que explica a viagem no tempo. É porque Droga Vitor falou que se perdeu no paradoxo. AD na hora. Certo? Pera aí. O pessoal tá no AD. 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 Explica durante o AD? Caraca. Não tô no AD? Acabou? Ó. O paradoxo funciona assim, ó. Imagina... Posso falar já? Foi. Imagina que o cara ele inventa um livro. Um livro. Que explica que esse livro aqui vai ser o responsável por criar no futuro a viagem no tempo. Ok? Então ele foi lá e criou, no caso do Dark que ele falou ali, você criou um livro que ele é uma teoria que no futuro esse livro aqui vai ser responsável por criar a viagem no tempo. Aí, lá no futuro, você tem esse livro na mão, viaja no tempo e conversa com o autor desse livro. Só que ele ainda não criou o livro. Tá bom? Então, você tá lá com o livro na mão e fala assim: ô fulano de tal, você vai ser o responsável pelo livro que criou a viagem no tempo. Ele falou: mas como assim eu criei o livro? Ele falou: mas eu não faço nem ideia por onde começar. Ele fala assim: você não precisa começar. João, do Flamengo, muito obrigado. Você fala assim: você não precisa nem começar. Toma aqui o livro que foi você que fez. Aí o cara pega na mão e fala: como assim? Tô aqui, ó, o livro que você que fez. Esse livro, o cara ele vai lá e fala: caraca, eu que escrevi esse livro? Deixa eu ver. Pô, então é só eu copiar esse livro. Deu pra entender? Então vamos lá. O cara em algum momento criou um livro que foi responsável. Só que aí, antes dele criar, alguém chegou pra ele e deu o livro pra ele. Como esse livro surgiu? É o paradoxo de Bootstrap. Ele só surgiu porque alguém trouxe do futuro. Mas se alguém trouxe do futuro foi porque ele já existia. Então criou um paradoxo. Da onde surge o livro? Ninguém sabe. O livro só existe. É isso. Esse é o paradoxo de Bootstrap. Um item que é colocado ali e ele surge do além. Tá ligado? Porque ele não... Ele surge, sei lá, mágica. A fruta de Momonosuke um fracasso por uma razão arbitrária, como fazer um usuário rosa Até que ao enfim invés de ser Até que enfim consegui falar alguma coisa nesse vídeo aqui, cara. Com mangá não tem como azul. não. Quanto ao fracasso do tubarão mecânico, Com eu mangá acredito não dá. que possa ser sim uma dica para algumas coisas que vão acontecer no futuro, porque eu duvido que alguém chamaria esse robô tubarão de um fracasso. E considerando que o único problema é que ele ataca demais, convenhamos, né? Bom, isto poderia aludir ao fato de que pequenas coisas fazem Vegapunk chamar suas criações de falhas, ou seja, sim, a cor do dragão rosa e não azul pode ser a falha da fruta do Momonosuke. Ele menciona sentimentos primitivos e não ser capaz de controlá-los, o que pode também estar ligado às frutas Zoans. Eu acho que a grande revelação desse arco, sem dúvidas, vai ser como as frutas do diabo realmente funcionam, porque Oda já insinuou em um SBS que um certo cientista explicaria as frutas do diabo. Então apertem os cintos para revelações bombásticas aparecerem.
Se ele conseguiu recriar elas, né? Ele sabe como é o funcionamento delas. O Caraca! próximo arco será Elbaf, a ilha da Esfinge. Talvez eles vão para Mary Joyce tentar resgatar Vivi ou quem sabe atacar Barba Negra. Não, o próximo arco é a ilha da cabeça de ovo. Então é isso, seus cabeça de ovo. Esse capítulo foi muito bom, adorei a revelação de Vegapunk, também surgindo como uma bela garota. Ainda acho que existe a sua versão 01, quem sabe a versão 00, ou será que ele espalha? Muito legal, hein, cara? Caraca, mano, eu não consigo falar muito nesses vídeos aqui porque, cara, eu só tô aqui absorvendo as informações e pensando. Então, foi mal aí. Nesses vídeos aqui eu só tô tendo aulas. Muito, mas é muito foda, cara. Pessoal do canal de lives, querem que eu continue postando isso aqui mesmo eu não falando muito? Querem que eu pare de postar? Vocês que sabem.